A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, meditando na palavra de Deus, me chamou muito a atenção e mexeu muito o meu espírito, se comoveu e senti no meu coração de compartilhar a palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios 2, no verso do 1 ao 16, todo. Mas o que mais me chamou a atenção é o verso 7, que fala sobre a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Vou parar aqui, depois continuo, para os irmãos entenderem. A sabedoria de Deus oculta em mistério a qual foi já ordenada antes do século para a nossa glória, que a gente não conheceu, que eles não conheceram, por isso que crucificaram a Cristo, e a gente também não conheceu e não conhece. Quantas vezes crucificamos a Cristo? Quantas vezes nós mesmos crucificamos ao Senhor? Quando nada dá certo para nós, quando não sai do nosso jeito as coisas que nós queremos, quando não acontece o que a gente planejou, quando muitas das vezes é tirado de nós algo que a gente queria tanto, quantas das vezes a gente não tem o dinheiro que a gente quer e precisa, sendo que o Senhor dá na medida para cada dia, mas a gente, como humano, sempre queremos mais e mais. E quantas vezes nós crucificamos ao Senhor? Quantas as vezes a gente jogamos as nossas ignorâncias, melhor dizendo, porque somos ignorantes em cima do Senhor, culpando Ele em tudo que nos sobrevém, sendo que muitas das vezes nós mesmos somos culpados, porque quando nós confiamos e cremos no Senhor e realmente entregamos nossos caminhos a Ele, um ato de confiança, e aquele dia que a gente planejou não saiu do jeito que a gente quis, mas sim do jeito que Deus quis, e a gente não reclama, a gente não murmura, é um ato de confiança. Mas quando a gente murmura, reclama, a gente está crucificando, falando que nós sabemos mais do que Deus, falando que queremos que seja do nosso jeito e não dele. Muitas das vezes a gente olha para a crucificação no filme, ou até mesmo na palavra, e até as lágrimas descem, porque dói. A gente é como se a gente estivesse estando ali naquele momento, mas a gente não para olhar quantas as vezes nós deixamos o Espírito Santo triste, porque não confiamos e entregamos totalmente a nossa vida a Ele. E se o dia não foi do jeito que a gente quis, glorificar. E se as coisas não estiverem acontecendo do jeito que a gente quer, glorificar e louvar e acreditar. E olha só o que ainda segue adiante.
Mas o 9 agora, 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui a palavra fala que as coisas que os nossos olhos não viu, nem os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração da gente, que nem chegou. A gente faz um plano de, vamos supor, se Deus me dá uma casinha, que maravilha. Ai, se Deus me der um carrinho. Mas os planos, os sonhos, as coisas que Deus prepara para a gente é muito mais além. E muitas das vezes a gente recebe aquilo que a gente pensou ou que a gente planejou por falta de fé, de acreditar. Mas quando a gente confia, entrega e diz: Senhor, eu preciso de uma moradia, faz conforme Tu queres, pode acreditar que Ele dá muito mais do que a gente pensa ou imagina, porque não chega nem a nossa unha pequena do dedo mindinho das coisas que o Senhor, Ele sonha pra gente. Nós limitamos a Deus, nós paramos Ele, muitas das vezes fazemos Ele parar na nossa vida, quando muitas das vezes a gente não acredita de fato e de verdade no que Ele pode fazer. E eu vou repetir, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quer dizer que é muito pouco o que a gente sonha, o que Deus sonha, e o que Deus preparou é muito mais além, é muito maior. E o Deus é um Deus que surpreende. Aquele que crê, que confia, que espera no Senhor, ele é surpreendido. Porque quantas coisas eu não acredito que isso aconteceu comigo, mas já aconteceu com você ou está acontecendo. Por isso que muitas das vezes a gente temos que relembrar quando estamos passando por algo ou um momento difícil, as coisas que o Senhor já fez na nossa vida, que Ele já nos surpreendeu, que Ele já fez acontecer e os nossos lábios abriram naquele sorriso mais lindo. Então, não sei pelo que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas eu acredito que Deus, Ele é muito maior que esse problema, que essa dor, que essa frustração, que esse medo, que essa angústia, que esse desespero. Ele é muito maior. Aquele que se apega nas escrituras dele, que tenta descobrir os mistérios e que o inimigo faz de tudo para que a gente não descubra. Aquele que descobre que vive uma vida verdadeiramente no Senhor, esse sim vai viver muito além do que a gente pensa ou do que a gente imagina, mas vai viver porque o Senhor realmente preparou e escreveu para as nossas vidas. Tenha um dia abençoado e que essa palavra fale mais ao seu coração. Que fique todos na paz do Senhor Jesus.